Olá, amigos. Bom dia. Graças, bênçãos e paz para todos nós. Eu sou José Amaral, estou falando aqui de Ubá. Aqueles que já se inscreveram no meu canal, muito obrigado, eu agradeço muito. E aos que ainda não se inscreveram, se inscrevam. Me dê esse crédito, essa oportunidade, para juntos nós levarmos a palavra, levarmos o que de melhor nós temos, que é a palavra de Deus. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero registrar aqui que essa semana eu estive lá em Governador Valadares e estive na casa de um casal amigo, cursilistas, Graciano mais a Mariana, e inclusive participei de uma reunião online que eles tiveram lá, do movimento de cursilhos, do GED de Governador Valadares, tendo como coordenador lá o Osmari. Então, muito obrigado, e eu sempre digo isso, eu nunca falo não para as coisas do movimento de cursilhos. Graças a Deus, até hoje, para tudo que eu sou convidado, eu participo. Então, um grande abraço ao GED de Governador Valadares, através do Graciano e da Mariana, e também do Osmair, o coordenador do GED de Governador Valadares. Então, vamos iniciar hoje a nossa palavra, o que o Evangelho traz para nós, nesse 12º domingo do tempo comum. O Evangelho fala assim para nós: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Evangelho é do evangelista Mateus, é do capítulo 10, versículo de 26 a 33. Ele fala assim para nós: naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-vos sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As leituras que nós temos hoje, nesse 12º domingo do tempo comum da nossa Igreja Católica, elas são riquíssimas. As 3 leituras: o Evangelho, a primeira leitura e a segunda leitura. Então, são temas interessantes que dariam para nós falarmos aqui o dia inteiro. Mas eu vou me ater aqui em algumas coisas que são importantes na nossa vida, porque tudo que nós temos da palavra, nós temos que ouvir o que Deus quer falar e trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia e tirar critério de vida. O que eu acho interessante é que Jesus falou assim: não há nada de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não seja conhecido. O que isso quer dizer para nós? Que não adianta nós querermos fazer as coisas de forma escondida. Uma hora a coisa aparece. Tem até um ditado que diz assim, né? O tempo é o pai de todas as verdades. E de fato é. O tempo é o pai de todas as verdades. Eu vou dizer aqui apenas um fato que nós estamos vivendo
no nosso dia a dia, de algo que possa estar escondido e que vai ser revelado e está sendo revelado. Nós acompanhamos aí essa questão dos hospitais de campanha. Ok, muitos lugares gastaram fortunas para construírem hospitais de campanha. Aí eu pergunto, esses hospitais, eles estão sendo utilizados? Estão sendo utilizados da forma como eles foram preparados para milhares de pessoas, centenas de pessoas? Aí eu faço a seguinte pergunta: o hospital é de campanha para quê? Campanha para poder atender as pessoas? Ou será que é para campanha política para prefeitos que teremos daqui a alguns meses? Não sei. Esse canal não é para falar de política de forma nenhuma. Mas nós, que somos profetas pelo nosso batismo, nós temos que denunciar. Então eu deixo para que você tome as suas devidas decisões, analise e vê. Para qual campanha que essas fortunas foram gastas? Para campanha de hospital para atender pessoas ou para campanha política? Analisem e tomem as suas decisões. Eu já tenho a minha. Não vou me declarar por questões de ética. E para não servir depois de dizer que eu estou querendo tomar partido. Longe disso. Nós estamos aqui para poder falar da palavra. E de fato, nada que esteja escondido não venha a ser revelado. Isso é fato. Um dia ou outro, a verdade sempre aparece. Tem outra coisa interessante também, que Jesus fala para que nós não tenhamos medo daqueles que matam o corpo. Interessante que Jeremias fala assim para nós, no capítulo 20, ele diz assim: eu ouvi as injúrias de tantos homens e o vi espalhando o medo em redor. Espalhando o medo em redor. E Jesus lá no Evangelho hoje fala, não tenhais medo. Mais na frente ele até falou assim, não tenhais medo, eu venci o mundo. Porque o ter medo, a pessoa que tem medo, ela fica muito fácil de ser manipulada. Porque o medo faz com que a pessoa faça tudo aquilo que o outro está dizendo para ele, coloca 1001 coisas na sua cabeça e ele acaba obedecendo aqueles que colocam medo. E infelizmente o medo foi instaurado. Muitas pessoas que eu vejo por aí estão com muito medo. Medo e esquecem que nós temos ao nosso lado, nós temos a nosso favor, Deus. Quando eu não tenho medo, quando eu enfrento a realidade das coisas sem medo, lógico, evidente, tomando todas as precauções com responsabilidade, eu vivo em paz. Todas as vezes que eu tenho medo, eu não consigo ter paz. E se eu não tiver medo, se eu tiver coragem, porque o evangelho são para pessoas corajosas, são para pessoas assumidas, não é para aquele que fica em cima do muro. Viver a palavra, você tem que ser firme. Você vai ser perseguido? Vai, com certeza vai. Mas a partir do momento que eu tenho a certeza que eu tenho Deus do meu lado, que ele falou lá em Mateus, num dos seus últimos versículos, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O próprio Jesus que falou. Então, para que ter medo? É evidente que temos que tomar as devidas precauções. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que relaxar, longe disso. Por exemplo, eu sou um motorista, estou numa estrada, estou a 80 km por hora e não tenho medo. Aí tem uma placa dizendo que ali na frente tem uma curva que eu só posso fazer ela a 40. Eu não vou fazer ela a 80, porque eu não tenho medo, não. Eu tenho que respeitar. Eu vou fazer a 40. Uma coisa é não ter medo, a outra coisa é ser irresponsável.
Não temos que ter medo, mas temos que ter responsabilidade, respeito, obediência. E todas as vezes que eu não tenho medo, que eu respeito e que eu tenho Deus como o meu Salvador, aquele que me defende, eu estou sendo a favor de Jesus. E com certeza nós estamos de acordo com o que ele diz nessa palavra, que ele até fala assim para nós nos versículos finais desse evangelho. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu o declararei em favor diante do meu Pai que está nos céus. E a forma que nós temos para declarar que nós temos Jesus como nosso Salvador, é nós ouvindo a Ele, sendo obedientes a Ele, as suas coisas. E ele já falou já em alguns evangelhos passados, não vos chamo eu vos chamo de amigos, porque o amigo sabe tudo aquilo que o outro está falando. Aquele que ouve as minhas palavras, esses sim são os meus amigos. Jesus é claro. Então, a forma que nós temos para declarar que Jesus é nosso Salvador, que nós declaramos Jesus como nosso mestre, como nosso Deus, é não ter medo. Ele mesmo falou, não tenhais medo. Eu venci o mundo. E eu sempre digo o seguinte, pode até parecer um pouco duro, mas é realidade. Eu já falei. Todo mundo fala, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Eu digo o seguinte, Deus é justo. Deus é justo. E ele é claro. Aquele que não se declarar a meu favor, eu não vou declarar ele diante do meu Pai. Prestem bem atenção. Jesus está sendo claro. Todo aquele que se declarar a favor dele, ele vai se declarar a favor diante de Deus, diante de todo aquele que se declarar a favor de Jesus Cristo. Aquele que não declarar, ele não vai declarar. É fato. Ele que é o nosso intermediador no juízo final, junto de Deus. E ele vai poder falar com toda autoridade e conhecimento. Essa pessoa não me declarava, então eu não tenho que falar nada dele. Então, meus queridos irmãos, esse evangelho de hoje é riquíssimo. Ele é riquíssimo. Em poucos minutos, porque vídeo é muito longo, as pessoas não escutam, não assistem, porque pode ficar um pouco cansativo. Mas isso aqui daria para uma reflexão para o dia inteiro. Não ter medo. Não ter medo. Enfrentar as realidades, colocando Deus acima de tudo, na frente. Eu tenho Deus como meu defensor. Tem que tomar as devidas precauções? Sim, tem que tomar. Tem que ter responsabilidade. Tem que ser obediente. Mas eu não posso deixar que outras pessoas venham e coloquem medo no meu ouvido. Eu não posso me deixar levar por isso. O cristão de fato, que ama a Deus, que tem seu Deus como Salvador, não se deixe levar para o que as outras pessoas falam. O próprio Jesus fala, não tenhais medo daqueles que querem matar o corpo. E muitos querem matar o corpo, para que você se torne dependente dele. Então, meus queridos irmãos, é a realidade que nós vivemos e a nossa certeza é que temos. Se eu confessar Jesus como meu Salvador, se eu declarar na minha vida que Jesus é meu Salvador, e nós todos estamos tendo essa grande oportunidade para declarar como Jesus o meu Salvador, com certeza Ele irá também nos declarar diante de Deus. Então, para todos vocês que assistiram esse vídeo até o final, para todos aqueles também que não assistiram, fica aqui um grande abraço, que Deus o abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.